Salve, salve, a Rádio 2x5 está de novo na área. Como eu falei, a coloradagem do antigo Beira-Rio, né, com todas as lamúrias, anseios e frustração de quem viveu os 90 e os gloriosos 2000. Marcel, o que tu conta aí que aconteceu nessa semana aí? Cara, a semana não foi muito boa, né, velho? Mas, assim, primeiramente vamos puxar a pauta. E como a gente fez no primeiro episódio, a ideia é sempre trazer um assunto que a gente vai debater, e lógico, não vai deixar de falar do que está acontecendo no Colorado. Mas hoje o tema é falar de jogo fora de casa, né? A gente teve no último domingo aí um episódio lamentável, jogar num potreiro, mas vamos tentar abordar aí tanto os jogos fora de casa do ponto de vista do torcedor, quanto do ponto de vista do time, da postura do Colorado, né? E, enfim, quero ver as considerações iniciais aí do meu camarada Raoni. Cara, acho que jogar em Novo Hamburgo, né? Gramado horrível, o estádio não é dos melhores também. Não tem, sei lá, acho que não traz boas lembranças para muita gente. Acho que a gente tem uma história legal de Novo Hamburgo, né? Eu me lembro de 2010 lá com o Bruno Mendes, não, Bruno Silva, né? O Bruno Silva, lateral direito, que a gente tava lá atrás do gol com a bandeira do Uruguai lá vermelha e ele veio, tipo, aleatoriamente depois do jogo, nem lembro quanto é que foi o jogo, acho que foi 2-1 pro Inter, ou 1-0. A gente ganhou. O Inter ganhou com o resultado magro, assim, o cara veio na tela, a gente tava aqui em 6 pessoas ali, atrás do gol sozinho, onde não tem arquibancada, e o cara veio, subiu na grade, meio que disse muita luta, e meio que garantiu que o Inter, né, ele meio que deu uma garantida pra nós, assim, que o ano ia ser bom. E aquilo ficou meio... Foi meio premonitório, né, cara? E o time tava muito mal, e eu me lembro que mesmo depois daquilo, não me lembro se foi antes ou depois, a gente tinha ido pro primeiro jogo de away, que foi no Atílio Paiva contra o Cerro do Uruguai, Isso. E a gente voltou totalmente depressivo daquele jogo, pensando, meu Deus, esse ano é perdido, e no fim, pô, a gente levantou uma Libertadores, isso aí, então o estádio de Novo Hamburgo, eu tenho essa lembrança com esse estádio aí, apesar de depois o Inter ter jogado lá e não ter sido uma boa fase, eu fico com essa lembrança, assim, e ontem, cara, não tem muito o que a gente falar, né, o gramado tava, era um potreiro ridículo, o jogo acho que foi bem, assim, ruim, e meio que deu aquela colaborada com o que a gente falou no podcast, né, que, tipo, o Gauchão tem essas peculiaridades, foi começar o jogo, a rede tava fora do lugar, o gramado todo remendado. O círculo central era torto, velho. Era torto. Para te fazer um círculo, tu faz um eixo, tu bota qualquer coisa, bota uma corda com a dimensão do raio e simplesmente tu gira e o círculo vai ficar perfeito. Os caras não conseguiram fazer isso naquele campo, né, velho? Tinha um cocuruto, assim, tinha um amassado no círculo central, velho. E tá aí o Marcel, que é um arquiteto, e fala com propriedade sobre o assunto, né? Não tem, né? Cara, os caras não... Eu não tenho nem o que falar sobre o que foi, né, esse jogo, porque não tem como analisar nem o que o Inter apresentou, cara. O Alan Patrick, que é o cara que é o diferencial do time, ele tentou tirar da cartola lá um gol no final, mas, cara, tu pode ver que até ele tenta levantar a bola, porque ele não consegue driblar ali. O drible dele não é aquele drible seco, não, ele vai levantando a bola. Parece que ele vai jogar um futevôlei. E, cara, é bizarro jogar num campo desses, é bizarro a arbitragem, velho. Cara, 7 minutos de jogo, o cara já deu um amarelo pro alemão, acabou com o jogo. E daí não tem o que fazer, cara. Daí... O que a gente pode questionar é, de repente, o Mano Menezes não ter colocado o time titular, né, velho? Isso sim. Claro que falar depois é simples, a gente sabe que o Inter não pode perder ponto, e perdeu, mas eventualmente deveria ter que ter a frieza de colocar e dar 90 minutos pro Estevão, para a gente ver se realmente não serve. Eu acho que não serve, né? É uma conclusão que a gente vai tomando algumas conclusões. Eu falei ontem, né, entre nós, aí, eu acho que o Estevão tá pronto, né? Tá pronto para pegar o voo para jogar no Sport Recife. Mas enfim, né, cara, também assim, não dá para queimar o guri de cara, de repente dar 90 minutos num jogo como esse e em outras oportunidades. O fato é que, cara, vamos falar da nossa pauta, assim, eu acho que não vale nem a pena a gente discorrer muito sobre o assunto, né, mas assim, voltando um pouco da história do Raoni, dessa bandeira emblemática aí, que chamou o Bruno Silva, veio falar conosco, depois teve esse jogo no Atílio Paiva, que a gente fez uma viagem da nossa galera, né, meu, a gente encheu um ônibus, foi para Ribeira, aquela invasão, 20 mil torcedores, jogo, tá certo que era fronteira com o estado, né, velho, mas foi muita gente e a bandeira foi apreendida, né, porque ela desvirtuava o símbolo do pavilhão uruguaio, sendo que a gente substituiu o azul pelo vermelho, né, então é uma história a ser lembrada desses jogos fora de casa, envolvendo delegacia de polícia, enfim, essas coisas que a gente sempre sabe que não tá livre quem viaja para ver jogo fora de casa. Eu queria o depoimento do Raoni sobre esse episódio.
Não, o episódio foi engraçado, né? Depois de, sei lá, 8 horas de negociação com a polícia, conseguiu reaver a bandeira, mas foi, cara, estressante. Mas o que fica daquela viagem para mim, além de, obviamente, da invasão, 25 mil colorados, eu acho que tinha, que talvez seja um dos maiores aways em termos de número, né? Óbvio que era fácil, a gente não vai dizer que não era fácil, é aqui na fronteira, mas igual, são 25 mil. No entanto, o Bruno Silva era de Ribeira, não era? Ele acho que ele jogou lá e tal. River, E, cara, mas o que fica para mim dessa história, desse dia aí, minha câmera perdeu o foco, mas enfim, o que fica para mim é tipo assim, ó, a gente voltou crente que o Inter tomou um arrodeão do Cerro do Uruguai com, sei lá, que é o rival do Rampla Juniors, né? Então, essa é a dimensão da parada. A gente tomou um arrodeão dos caras. E a gente voltou no ônibus assim, pensando, meu Deus, a gente ganhou uma Libertadores faz 4 anos e uma Sul-Americana faz 2, e agora esse fiasqueira aí, e a gente tava crente que não ia acontecer nada. E a gente continuou crente que não ia acontecer nada, já puxando para outro away, que é o de Lomas de Zamora, em Banfield, onde eu e o Marcel fomos juntos com meu pai, né? A gente foi nesse jogo que tinha, sei lá, 300 colorados, para gente ver como ficou descrente o público. Tinha 300 colorados numa cancha inóspita para ver um time que a gente não sabia onde ia chegar, tomou 3-1, mas, cara, no fim do ano a gente levantou a Taça Libertadores. A história de 2010, ela passa por esses aways, para mim, emblemáticos, que também culminam... em Lomas, a gente não tinha esperança. Depois, em La Plata, que tu tá desesperançoso, em Quilmes, no caso, né, que o jogo foi em Quilmes contra o Estudiantes, que tu tava desesperançoso e sai o gol. E depois, em São Paulo, uma hecatombe que é tipo assim, cara, a gente perdeu de 2-1 e se classificou. Então, eu acho que esses aways, eles são muito importantes nessa campanha, assim, sabe? E eu acho que dá para pontuar, porque foi um campeonato que o Inter ganhou fora de casa. Exatamente. Esse é o ponto que eu ia falar. Cara, foi o campeonato que a gente levou com... Cara, todo o regulamento debaixo do braço, é aquela clássica. Cara, a gente perdeu. O único jogo que a gente ganhou fora de casa foi a final contra o Chivas no México. O resto, todos a gente não ganhou. Todos foi no all gol, né? Foi no gol qualificado. No gol qualificado. Hoje não rolaria. Não tá na pauta, mas eu queria lamentar que não tem mais all gol, que é a possibilidade de tu inverter o classificado com um gol. Isso não existe mais, né? Tu leva o cara do classificado a pênaltis, mas tu não leva de um cara classificado a desclassificado e vice-versa, que foi o gol do Juliano, né? O gol da fumaça. Mas é legal essa percepção. Eu queria saber uma história tua aí, Palilo, de cara, jogo fora de casa, um jogo marcante aí, cara, que tu foi. 2010, eu falo que vocês todos fizeram toda por mim, porque eu passei 2010 trabalhando, feito um louco, e todos os jogos, que nem vocês falaram, o jogo de Ribeira eu estava em Porto Alegre, e o de Porto Alegre eu tava em Ribeira trabalhando. Então, cara, sacanagem demais. Mas, cara, eu gosto do jogo fora, gosto, o Raoni tá aqui, Inter e Boca na Sul-Americana foi, cara, sensacional, tudo o que foi feito. Claro, o Raoni foi junto com a torcida, eu fui... Ele foi, na verdade, tu foi de avião, né, Raoni, ou tu foi com a torcida? Não, foi com a torcida. Foi com a torcida. Uhum. Eu fui de avião separado e eu fui no ônibus atrás do time. Cara, eu entrei dentro do vestiário da Bombonera com os jogadores, aconteceu algumas coisas que, infelizmente, no podcast a gente vai ter que fazer um novo podcast, convidar a pessoa para falar um pouco sobre isso, que é o Gabriel Gattiboni, mas a gente teve que ser retirado e, cara, a gente passou no meio da torcida do Boca, de camiseta do Inter, Gattiboni de bonezinho do Chacarita, e, cara, foi tenso demais, velho, mas conseguimos, chegamos lá e vimos todo o jogo, e, cara, é sensacional, e é aquilo... Eu sempre falo, quando a gente vai falar de visitante, é comemorar o gol fora, e daí pode ser, até a gente estava conversando antes, cara, ir num jogo no Olímpico, nas antigas, e, cara, comemorar o gol fora é uma das coisas mais a fuder que existe no futebol, assim, acho que é a experiência. É uma das maiores experiências do futebol, né, como torcedor, é o gol fora, é uma coisa... Porque assim, velho, a verdade é que quando tu vai no jogo fora de casa, tu vai para perder, né, a lógica, a probabilidade maior é perder, tu não pode ir ligado que tu vai ver uma grande vitória. E quando ela vem, cara, é incrível, é inesquecível. Tu fazer um gol no estádio, até porque o contrário também é verdade. Tu tá no estádio fora de casa e tu tomar um gol, tu ver o estádio todo comemorando, é uma coisa muito, muito forte, né, velho? É uma experiência muito forte. Eu, assim, nessas experiências de fora de casa, e tu passou aí pelo assunto, cara, para mim não tem como é o Grenal, que era o Grenal do Olímpico. Para mim, esse é a grande experiência de jogo fora de casa, porque era um Grenal que a gente se preparava em casa, né? Tu tinha aquela coisa de ir pro Beira-Rio,
ou tu ia com a escolta, que era uma coisa super burocrática, né, super travada e tensa muitas vezes, porque envolvia policiamento e tal, ou a gente fazia uma boa época que a gente pegava e ia depois, né, a gente fechava uma galera, ia escolta, e a gente fazia a nossa galera indo depois, logicamente, razoavelmente um número ali que segurava qualquer coisa, depois mais próximo do Olímpico sempre aparecia um policiamento, mas assim, são grandes jogos de fora de casa da minha vida, eram os mais próximos, eram jogos de 3 quilômetros de distância de casa, e aí eu quero pontuar 2 Grenais que para mim são históricos, é o de 2006, que foi o Grenal da volta dos banheiros, né, no Beira-Rio, e aí era um Grenal tenso por natureza, né, porque não sabia como que ia ser o comportamento da torcida do Inter, Gol do Yarley, né? E o maior gol do Yarley, né? E aí vitória, que o passe do Gabiru no lance de lateral. E para mim o grande jogo fora da minha vida é a final do Gauchão de 2011. É um jogo histórico para mim, é um jogo que eu guardo com muito carinho, até me lembro muito do Rodrigo, né? Que é um amigo nosso que a gente perdeu, né? Faz alguns anos. Mas foi um jogo muito, muito inesperado, porque o Inter perdeu o jogo em casa, né? Então teve uma inversão de expectativa, né? A própria direção não confiava muito no resultado. Era um jogo que envolvia Falcão versus Renato. Foi histórico, né, cara? A gente ainda começou tomando um gol e virar aquele jogo, ainda tomar um gol no final, ir para os pênaltis, Zé Roberto. Então, para mim, esse é um grande jogo fora de casa, apesar de ter viajado alguns jogos fora do estado, fora do país, mas, cara, Grenal no Olímpico é uma coisa que nunca vai ter mais. Eles fizeram a cagada de se enfiar na puta que pariu. E eu vou sentir falta para sempre de um Grenal no Olímpico. Para mim é a grande experiência do futebol. Né? É o famoso gol do Saci Pererê, né? Que até o Paulo Santana fala no outro dia no Jornal do Almoço que como é que pode o Grêmio perder pro Saci Pererê? O Andrezinho. Andrezinho. Esse Grenal aí, eu tenho 3 histórias desse Grenal que vão me marcar para sempre. Uma, fazendo a menção ao Rodrigo, ressurgiu como a Fênix, né? O bicho dormiu o jogo inteiro bêbado, e daí quando o Inter ganha com o gol, tá ligado, do pênalti, ele acordou, sei lá, 2 pênaltis antes do Inter ganhar, tá ligado? Aí faz o gol, ele acorda, o Índio vem comemorar o gol com a torcida e joga o colete, e quem pega o colete é o Rodrigo, tá ligado? Isso sempre tá marcado na minha cabeça. O cara dormiu o jogo inteiro, ele viu só o pênalti decisivo e pegou um colete do Índio multicampeão. E outra que eu lembro muito desse jogo é que o Inter toma 1-0 e eu fiquei o tempo inteiro fazendo o sinal de 3 para um cara que tava na divisória. Tinha um gremista na divisória. Aí eu fiquei assim, ó, vai acontecer o 3. Quando aconteceu o 3, eu nunca vou esquecer da cara desse cidadão, tá ligado? O cara não sabia onde se enfiar, porque ele tava, tipo, incomodando muito ali na divisória, saca? Sempre tinha, né, a divisória lá do Olímpico, né? Cara, eu acho que tu citou bem, assim, os Grenais do Olímpico, acho que, óbvio, não tem mais isso, né? Por causa que agora a escolta é de ônibus, e até o Grenal da Libertadores, eu achei que, tipo assim, ir de ônibus não tem aquela sensação, é legal e tal, mas é diferente, digamos assim, mas não tem aquele grande clima que tu teria indo a pé, sabe? Mas acho que sim, boas lembranças de Grenal de away, não são as minhas maiores lembranças, porque talvez eu não tenha um gol comemorado tanto que nem o gol da Fumaça em Quilmes, ou a final da Sul-Americana em La Plata, no único de La Plata, que o Inter jogou com 10 o jogo inteiro e acabou ganhando o jogo, né, aquela vitória, ou Sim. até, tipo assim, o Palio tá falando da Bombonera 2004, e, cara, tipo assim, 2004 na Bombonera eu perdi, aí 2005 eu perdi, daí 2008 eu eliminei o Boca, então acho que tinha aquele sentimento de revanchismo, assim, quando sai o segundo gol, eu comemorar muito, e os gols no Morumbi 2010 e 2006 não tem, eu acho que o gol de away da minha vida é o primeiro gol de Sobis, não é nem o segundo, é o primeiro, assim, é aquela descarga de, cara, a gente vai ser campeão, sabe? Então eu ficaria ainda com os aways mais importantes do que o próprio Grenal, apesar de eu achar o Grenal do Olímpico realmente teve momentos, esse que tu falou, eu nunca vou esquecer também, esse aí foi muito importante pra mim, e acho que o do 5-2 também, que eu era criança, foi o meu primeiro Grenal, mas acho que sim, acho que... Tu foi no 5-2, cara? Foi meu primeiro Grenal. Olha aí, que coisa linda. Eu Foi fui no 3-1 do Carrinho de Pipoca. Eu fui pra Grenal do Olímpico muito mais tarde, cara. Foi meu primeiro Grenal na vida. Meu primeiro Grenal na vida foi de away, não foi no Beira-Rio. Era uma outra época, né? Tinha muito visitante, né? Muito. Além do visitante, a divisória era um cordão. Uma corda. Uma corda. Uma corda.
E outro futebol, né? Outro tempo, outra realidade também. Que daí também precisa de outro podcast para discutir como o futebol mudou e a torcida mudou e a violência mudou também. Mas sim, acho que a gente passou por bons aways aqui. Acho que a gente já fez boas lembranças de grandes aways. Eu queria que talvez não sei se tu quer falar alguma coisa sobre Lomas, o que tu lembra daquele away, porque eu sinto que aquele foi o away mais desacreditado do Inter, assim. Acho que nunca existiu um jogo de mata-mata, de oitavas de final de Libertadores, que o Inter era tão desacreditado e que tinha tão pouca gente. Tipo assim, o Inter sempre faz grandes invasões. E aquela vez não teve uma grande invasão aqui do lado, em Buenos Aires, em Lomas, e tinha 300 colorados. Teve um ônibus com as 3 torcidas que chegou atrasado, né? A gente, como não foi com a torcida, a gente já estava lá, eu me lembro disso, o pessoal chegou ou em cima do jogo. Mas assim, é engraçado porque todo jogo fora, né? E dependendo do quanto tu não conhece, envolve uma tensão, né? Verdade? Segurança mesmo. Então, a gente está acostumado. Tu não sai com bandeira do Inter, com camisa, né? Normalmente tu vai a paisana, né? O que a gente chama de casual, e tu se comporta como se estivesse andando na rua e entra no estádio. Aí depois, se tu quiser colocar tua bandeira, pendurar teu pano. Mas a gente conheceu, né, no hotel eram dois caras que vieram de Uruguaiana, vieram da fronteira, não me lembro exatamente de onde, e não tinham costume, só que eles estavam de carro, a gente não estava de carro, a gente foi de avião. Então a gente pegou uma carona com eles para Lomas e Zamora, que a gente não sabia, é tipo região metropolitana de Buenos Aires, né? Não sabe se zona sul, né, do lado de Lanús ali. É em direção do aeroporto, né? Mais perto ali do aeroporto. E, cara, a gente chegando perto do estádio, o cara que eu acho que nunca foi no jogo do Inter, ou ia no Beira-Rio, às vezes, primeira galera que passa da torcida do Banff, o cara abre o vidro e começa a gritar, é o Inter, argentino, filha da puta, não sei o que, tu tá maluco, cara. E aí, é sempre a atenção no jogo fora, né? Eu hoje, jogo fora, para mim, eu como moro no Rio de Janeiro há uma década, eu hoje vou mais jogo fora do que no Beira-Rio. É uma coisa que é totalmente habitual para mim hoje. Eu pego o metrô, pode ser jogo contra o time que for, eu pego o metrô, vou de trem, boto a camisa no bolso, não vou nem de camisa. Então, assim, o jogo fora hoje, para mim, é realidade total. Eu devo ir mais jogo fora do que... Não, acho que metade, porque sempre quando eu vou a Porto Alegre eu tento encaixar com algum jogo no Beira-Rio. Mas em algum momento eu também aproveitava para ir para São Paulo e tal. É sempre peculiar, é sempre legal. A gente gosta de futebol. Claro que a gente vai para acompanhar o Inter, mas tu vai conhecer um estádio novo, tu vai ver um comportamento de torcida diferente. É uma experiência muito massa do futebol, né? Que é diferente. Hoje em dia, eu acho que é um pouco mais tranquilo. Antigamente era mais perigoso, mas não sei, ainda é uma coisa que tu sempre tem que fazer meio ligado. Eu queria saber, eu já sei a resposta, mas eu queria saber o primeiro jogo fora do estado do Palilo. Cara, o meu primeiro foi no Morumbi, velho, 1997. Pô, isso é muito tempo, cara. O meu, Inter e São Paulo, 1-1, gol do Dodô de pênalti, gol do Marcelo Rosa. Duda de Saúva. Cara, cruzamento do Enciso. Que time de 97 do seu Juarez Roth que nos cravou depois de 2010. Mas era um timaço, né? Era um timaço, velho. A gente perdeu porque também os outros, o Vasco, né? Cara, o Vasco era muito foda. Edmundo, né? Cara, final, né, acabou. O Edmundo naquela época ele não foi o melhor do mundo que ele jogava no Brasil, velho. O cara jogava demais. Ele fez 5 gols contra o União São João, né? União São João, isso aí, cara, e foi, velho, era na época que a torcida de São Paulo não tinha, eles inventaram uma moda que não tinha visitante, tu ficava no meio da torcida de São Paulo, tipo, eles não tinham essa história de visitante, não sei por que fizeram isso em São Paulo, acho que é para tentar acabar com a violência, tipo, cara, essa ideia é completamente burra, mas eu fiquei no meio da torcida de São Paulo e vi o jogo lá, comemoramos o gol, quase deu um tio lá que tava querendo fazer uma confusão e tal, mas, cara, foi sensacional, a experiência é muito boa, fui para São Paulo só para isso, junto com o meu irmão, que deve estar ouvindo aí, Lucas, que agora cara, são 4 pessoas ouvindo, antes eram 2. Eram 2, agora são 4. Aumentando. Né, que nada, 170 views no primeiro, vamos aumentar agora, dobrar isso. Mas foi do caralho, cara, foi muito bom. Mas acho legal tu citar esse time de 97, Palilo, porque vai pro link, assim, do que como a gente pensou falar sobre essa pauta, né? Porque a gente falou da pauta de torcida, a gente poderia ficar aqui 5 horas contando história de jogo fora de casa, mas a gente combinou de falar também, assim, da postura do Inter nesses times fora, e a gente tem acompanhado isso, assim. A primeira coisa que me vem à cabeça, agora de 97... Esse time jogava bem fora de casa. Esse time começou o campeonato ganhando de 3-0 do Corinthians, no Pacaembu.
Esse time de 97. E era um time que desempenhava bem. Pô, esse time jogava por música, cara. Música. A gente ganhou de 5-2 do Grêmio, né? Fora de casa, já falamos desse jogo aqui. Mas assim, eu queria ouvir de vocês, cara, porque assim, a impressão que eu tenho é que são poucos times do Inter que desempenham bem fora de casa. É uma coisa que às vezes tem time que joga igual, que eu acho que o exemplo mais recente é o time do Cudê, era um time que jogava muito parecido em casa e fora. Tem times. Mas assim, Cara, o que mais me indigna, que eu queria pontuar aqui, eu queria ver de vocês, mas quando o Inter era. Eu tô falando de brasileiro, Campeonato Brasileiro aqui. Quando o time era bom, o time parecia que jogava de pau mole fora de casa, cara. Ele não jogava pela vitória. Foram poucos times do Inter recentemente, agora eu acho que o Mano Menezes conseguiu aplicar isso no ano passado. Isso que eu ia falar. O ano passado, cara, a gente conseguiu 70 e... Cara, a gente fez pontuação para campeão, para variar. Sempre tem um outro time que o Inter tem essa zica do caramba. Mas, o Inter jogava bem fora de casa, mas tinha jogos que tu olhava e sabia que não ia dar. O Palmeiras lá, cara, o primeiro tempo foi terrível. Daí depois o alemão vai lá e acha um cravaço e logo depois a gente toma um gol. O América Mineiro. O campeonato já estava meio que terminado já para o Palmeiras, mas, cara, tu viu o início do jogo do América Mineiro lá, era óbvio que a gente ia tomar o cravaço. Daí erramos pênalti. Então, tem jogos que tu vê. Esse ano a mesma coisa, os 2 jogos fora, o Avenida e o Novo Hamburgo. Rola a bola, tu já sabe. Cara, não vai dar. O Inter não vai ganhar esse jogo. Porque, cara, joga isso aí que tu falou, meu pau mole, o time tá triste. Tu vê que os caras, claro que tem o campo, tem tudo, mas o Avenida nem tanto, que o campo era ruim, mas nem tanto. Mas agora o do Novo Hamburgo foi muito ruim. Mas aí tu vê alguns desempenhos, que daí depois até um outro ponto que a gente vai falar. Cara, entrou o Johnny. Cara, o Johnny não... Foi daí o que o Raoni falou da pauta. A pauta vai ser o do Raoni da passada. Cara, tem que vender na primeira hora, velho. Cara, o cara não consegue jogar, velho. É inacreditável. Ele acabou, a gente teve a opção ali com Bustos na direita. E, cara, ele errava todos os passos ali e não deu, velho. Não deu. É muito ruim o desempenho assim fora de casa. Eu não tô gostando disso agora. Mas tem tudo. É gauchão, né? Como a gente já falou. Gauchão é laboratório, velho. Eu tinha falado no primeiro episódio ali sobre fibra, né? Quem joga com fibra ou com honra, assim. E eu sinto que o Inter tem esses jogadores até que eu citei no outro episódio, que é o Mercado, o Rufi, espero que o Baralha seja assim. Gostei dele. E tipo, cara, o Magrão, o Guinha Azul, o Bolívar, o Índio, eles tinham um pouco disso, assim, eu acho que a postura do Inter fora de casa, ela tem que ser conceitual, vamos falar de conceito do clube, assim, ela tem que ser mais pegadora, no sentido de, tipo, tu tem que jogar, vocês usaram o termo pau mole, é isso, tem que jogar, como o Luxemburgo falava, né, com a pica batendo no teto, o cara tem que entrar e, assim, a primeira coisa, isso eu aprendi com meu pai, que é, tipo assim, o Inter não pode perder dividida fora de casa, tá ligado? Começa esse indício, isso é um indício que o futebol gaúcho é isso, sabe? Como é que o Inter ganhou a final contra o Barcelona? Falando de novo disso. Fisicamente, ganhando as divididas, eu acho que tem que ter essa postura, porque para mim, a postura que me serve de fora de casa, eu tava falando de um grande away, 2008, final da Sul-Americana no Único de La Plata, o Guinha Azul é expulso, tá ligado? Ele é expulso no primeiro tempo e o Inter não perde uma dividida no jogo, o Lauro ganha todas as bolas aéreas, então eu acho que essa postura, o Inter se desencontrou dessa postura, porque 2008, ou 2006, ou 2010, e aqueles grandes times, ou até lá no passado, quando não ganhou, 97, ou até a Copa João Avelange lá em 2000, que o time também teve postura fora de casa boa, aguerrida contra o Atlético Paranaense, contra o Cruzeiro, se o Leandro Guerreiro não faz aquela merda, então essa postura, o Inter, acho que depois que ele ganhou muitos títulos, o Inter começou a ir fora de casa com uma postura de, cara, soberba. E eu sempre digo isso, o Inter virou o time que acha que ganha o jogo na véspera, que é tipo assim, tu chega pra jogar o jogo de visitante, daí, o Inter tem 100 mil sócios, esse time aqui tem 50, ou tem 30, ou tem 20, ou tem 1.000 sócios. Então a gente é maior que os caras, a gente vai ganhar dos caras ao natural. Futebol não é assim, cara, futebol é competição, é dentro do campo, tu tem que entrar, tem que competir, tem que ganhar todas as divididas, tem que tratar o cara com respeito e atropelar ele. Se tu não entrar com a mentalidade que tu vai atropelar o cara, tu vai acabar perdendo. Então não adianta a gente, o gramado de Novo Hamburgo tava horrível, mas o Inter também não fez por onde ganhar de um time péssimo, que é um dos piores times do Gauchão, é o pior time do Gauchão. Eu tava vendo o Novo Hamburgo e a Moré na Copa Gaúcha ano passado, e vi o jogo ali na FGV TV ali, mano, é o mesmo time, não é nem o time de Gauchão, o Novo Hamburgo parece que eles sabem que vão cair, não contrataram ninguém, é os mesmos caras, Lucas Maticoli, Lucas Gaúcho, os mesmos jogadores que eu vi na Copinha Gaúcha ali, aí tu pensa, a Copinha Gaúcha é um nível muito inferior,
E, cara, não sei, eu sinto que falta essa postura, sabe? Nos últimos anos, eu acho que é um problema conceitual e meio que tá impregnado já no clube. A gente tem que perder isso. Mas assim, eu acho que o ano passado, assim, pelo menos falando do Campeonato Brasileiro, o time do Mano Menezes, uma coisa que diferencia até os áureos tempos ali que a gente viveu, mas ele tentava ganhar. Ele não jogava pelo empate. A impressão é que muitas vezes aquele time de, vamos lá, 2009, 2010, ele jogava às vezes pelo empate, cara. Pegava um joguinho contra o Sport, contra um Goiás da vida, tava com empate, tava lá, tava bom, tu não viu os caras... A gente, claro, era uma época muito focada nas Copas também, mas a impressão que não queria ganhar. E o Mano Menezes, a gente tentava ganhar, a gente brigava, botava um atacante no final do jogo, via que tinha a possibilidade de fazer os 3 pontos. Mas, cara, historicamente, a gente é muito forte em casa e aí eu acho que o Raoni, além dessa questão da gente falar do jogo fora, mas essa questão contra o time pequeno, o Inter tem essa dificuldade, isso contamina inclusive a torcida, né, cara? A torcida muitas vezes também tem essa soberba e não é à toa que a gente perdeu títulos importantes, jogos importantes para clubes menores, né? Se a gente for comparar com o rival, eles não perderam nenhum desses títulos. Eles são campeão da Copa do Brasil em cima do Ceará, eles ganharam um brasileiro em cima da Portuguesa, campeonatos que se o Inter tivesse nessa posição, não sei se ia dar certo, tá ligado? Pô, cara, a gente perdeu em cima do Lanús, né, velho? Tipo, pô, mérito dos caras, porque eu não sei se o Inter ia ganhar do Lanús aquele jogo. Enfim, é outra pauta aí, né? Outra pauta, mas a gente vai conectando as paradas, mas acho que assim, deu para falar um pouco desse contexto dos jogos fora de casa. Eu acho que também é um assunto que acabaria tendo muitas horas aí de conversa, mas vamos falar um pouco, vamos fechar aqui, a gente fechar um pouco, fazer um fechamento do nosso programa, mas para passar um pouco para a atualidade. O Inter renovou um contrato aí, eu queria saber a opinião do Palilo com o nosso glorioso volante aí. Além de ele ter um nome de craque, Matheus, mas Matheus Dias acho que é uma das grandes surpresas do elenco hoje que tá vindo da base, que como tu falou ali, o Estevão tipo, entra, mas não tem aquela liga, né? Não vê jogar. Eu gosto muito do Mosquito, né? Do Lucas Ramos, mas também é a mesma coisa, assim, tipo, ele entra, mas não é aquilo. O Matheus já não, ele já entrou contra o Palmeiras na última rodada ano passado, cabeça erguida, passe certo para o lado, no momento certo, não fica só naquela indo para trás, não, ele vai para frente, o passe dele é para frente, e isso se deu nesses últimos jogos também, quando ele entrou contra o Juventude, quando ele entrou contra o São Luís também. Então, cara, ele entrou numa ingrata lá contra a Avenida como titular, daí não deu muito certo, mas o time inteiro não jogou bem, então não tem como avaliar o cara ali. Mas eu acho que é o nome da base que tá aí, cara. E daí eu concordo contigo também sobre o Estevão. Cara, ele tá pronto, mas daí eu já ia linkar com outro nome que eu ia falar. Ele tá pronto para ir pro Estoril e depois ele virar cidadão português e jogar na seleção portuguesa na próxima Copa. Mas daí bate o arrependimento, cara. E daí bate o Otavinho, que os jogos que eu me lembro lá em Novo Hamburgo foi isso. Cara, o Otavinho jogava no Colorado, o Inter perdeu pro Cruzeiro 2-1. E o gol do Colorado foi do Otavinho. Tava lá agora na seleção portuguesa na Copa. Ninguém quis segurar o Otavinho, né, cara? Ninguém reclamou quando mandaram embora, né, velho? Ninguém. Inter tem vários casos. O Otavinho teve escândalo com a namorada. Vocês lembram disso? Por isso que ele foi corrido de Porto Alegre, meu. Os caras aí pegaram a mulher do cara, daí tiveram que mandar ele embora. Chama na fofoca. O Nelson Rubens. Ok. Aí mandaram o cara embora, jogou a Copa do Mundo, mas o cara que pegou a mulher dele joga no Ipiranga de Erechim, ou joga no Londrina, sei lá, que é o Simon, meu, é o Simon do Grêmio. Aí correram o cara, meu. Ó o processinho. Não fala mais. Que eu ia falar do Matheus Dias, cara, é que aquilo que eu falei, eu acho que o Johnny ele tem que ir embora, ser vendido, porque ele tá barrando o Matheus Dias. Matheus Dias é o cara que eu gosto, porque primeiro ele é alto, ele tem 1,87, é um volante alto em posição física, e é isso que o Palheiro falou, meu, ele tem a imposição física, mas ele joga a bola também, deu pra ver que ele tem bola no corpo dele. E tudo bem, ele não é também tão guri assim, ele já tem 20 anos, então tem que botar ele pra jogar já, porque senão, a gente sabe como é que o Inter é, né? Os caras ficam ali com 20 anos, não põe pra jogar, daqui a pouco o cara tem 23 e não saiu daqui. Então acho que tem que botar ele pra jogar, foi boa a renovação, também não ficar nessas brigas de empresário aí, de renova, não renova. Acho que o Inter deve ter feito um bom negócio aí, porque o Inter não tá com tanto dinheiro assim, não deve ter também
feito o contrato da vida do guri aí, deve ter melhorado o salário, e é isso, cara, tem que ver ele jogar, sabe? E de atualidade, meu, só ia falar que eu acho que tá me preocupando um pouco, a única preocupação que eu tenho no ano, por enquanto, é o Mário Fernandes, que, tipo, fugiu... Fugiu do lado vitorioso da guerra e tá com a perna dura, né? Tá jogando muito mal, né? Veio, sei lá, o que ele veio fazer no Brasil, mano. A gente sabe que a situação lá tá ruim. A princípio, ele meteu o pé, mas ele não tá jogador de futebol, ele não é mais, tá ligado? Que, tipo, ele não tá jogando nada, né? Calma, torcedores, calma. Eu acho também que tem o lance do... Cara, ele jogou em 2 jogos muito fodidos, que foi contra a Avenida, que o Inter não jogou absolutamente nada a ninguém, e agora nesse campo podre. Mas daí falando, eu só vou parar antes de passar para o Marcel para ele falar sobre o Matheus Dias, eu quero parafrasear meu avô, que ele sempre falava, né? Jogador que renova, cara, depois é dureza. Tinha lateral direito do Inter, o Denilson, meu avô falava, ele só joga para renovar contrato. E ele jogava bem, renovava e depois não jogava mais nada. Então, tomara que o Matheus não siga esse rumo aí, que meu avô fique feliz vendo o jogo do Colorado. Não, cara, eu acho que, assim, não é todo jogador da base, né, velho? Eu acho que o Inter tem que fazer base, uma coisa que a gente vai falar aqui muito e eu vou sempre insistir. Para mim, o Inter tem que investir no CT, tem que fazer jogador, e não é todo jogador que vai estourar e vai ser titular do Inter, velho. É uma minoria, a verdade é essa. Só que não é só esse cara que rende grana, cara. A gente vende um Otavio da vida, não vende tão bem, cara. Mas tu vende, tá ligado? Tu vende jogador por 1 milhão, por 500 mil, e claro, quando estoura... Monta time. A gente só monta 2006 com a base, né? Vendendo toda a gurizada da base. Daniel Carvalho, a gente vende Nilmar, daí a gente monta o time de 2005, né? Isso é importante. E assim, cara, da base, tendo esse volante, o Matheus Dias jogando, cara, tá lindo, tá ligado? A gente tem outros valores ali que de repente vão surgir e tá montando o time e vem a somar, cara. Eu acho bem importante isso. Cara, não tem mais a somar. Eu acho que é uma época que a gente realmente tem que acompanhar. Não tem por que se apavorar. O Inter abriu 6 pontos. Cara, a gente tem que se classificar, se possível, em segundo. Desenhar para ganhar o Gauchão, que é o que importa, ganhar do Grêmio, né? Tirando a expectativa dos caras, estão botando a expectativa lá em cima. Acho que quem começa o ano muito em cima só tem a cair, velho. Não vejo grandes expectativas para ele. E para nós, a gente não é essa terra arrasada. O time tem a base. A gente, quando jogou em casa com calma, a gente ganhou de grandes placares. A tendência é a gente ganhar do Caxias com tranquilidade. Vai ser muita surpresa se a gente não conseguir impor nosso futebol contra o Caxias agora na quarta-feira. E é isso, velho. O campeonato tá começando, não tem nada definitivo. Eu não sei se tem mais alguma consideração de futebol que vocês queiram fazer aí. Eu tô para fazer. Eu acho que a gente já pode encaminhar o fechamento. Eu queria ler alguns comentários e agradecer a galera que ouviu o primeiro episódio, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil aqui, a gente está começando, não sabe, tem alguns problemas de comunicação, problemas técnicos, a gente está melhorando. A câmera do Raoni está melhor enquadrada, a minha também. Eu comprei um microfone, tu vê que a gente está investindo aqui, né? A brincadeirinha vai ficando séria, a gente ficou muito... Cara, eu falo por mim, mas eu sei que a gente tem, né? A gente comenta entre nós, a gente tem um grupo ali. Ficamos surpreendidos com o feedback da galera aí que nos mandou pessoalmente, mandou no privado, ou fez os comentários do YouTube. Não sei se vocês querem falar algumas coisas a respeito, depois eu abri aqui o primeiro episódio aqui, ler alguns comentários aqui para ver a reação de vocês. Posso seguir? Pode ser. Então tá, vamos lá, cara. Aí, inclusive, já convidando vocês assim para participarem, né? Tem na caixa de comentários do YouTube, se vocês quiserem dar o depoimento aí de uma viagem do jogo fora de casa que foi inesquecível, de repente aí a sua cartinha pode ser lida no próximo episódio, né, Dé? Mas boa. Aqui, ó, vamos para o comentário aqui do Bruno Kaufmann. Então tá. Olha aí, bom comentário. Bom comentário. Aí, temos um comentário aqui do Gus The Coach Mota, né? O Gustavinho, nosso camarada, falando que tá faltando uma vinheta. Olha então, aí, pessoal que trabalha com jingle aí, quem quiser fazer uma vinheta aí para nós, ó. O Froner, além de ser convidado para vir no programa, ele pode fazer uma vinhetinha aí para nós, que ele tem uma vinheta boa, mas essa é do Proibidão do Colorado, então isso aí fica para depois. Outro dia ele pode tocar aí uma viola e cantar a nossa vinheta que a gente tem aí. Por enquanto é tudo no amor, né? O Gustavinho, se quiser patrocinar, a gente já vai fazer com uma propaganda de graça. Ele tem o CrossFit, né? O Charrua. O cara, cada mês ele abre uma filial nova, então ele deve estar com dinheiro, né, velho? Então, se quiser botar um patrocínio aí pra gente bancar uma vinheta, bancar como é que é o logotipo também, reclamaram do logotipo que tá feio, né? Tá então, feio, quem quiser colaborar aí, um artista plástico, um artista
Enfim, tem aqui o Arthur Alves, aqui, ele diz, quem não gosta do Bustos deve se contentar com o gordo Heitor. Eu acho que essa aqui foi pro Raoni. Raoni, quer falar alguma coisa a respeito? E o que tu achou do Bustos? Entrou bem melhor que o Mário Fernandes. Entrou bem, eu queria saber quem é que não gosta do Bustos do podcast. Eu gosto, vocês também gostam, então quem é que não gosta do Bustos? Tu não tá com saudade do nosso Liquinho, o Heitor? Não. Fez acho que a noite de Porto Alegre tá com saudade do Heitor, né? Eu não tô com saudade dele, não. O Raoni não tem papas na língua, né? Ele vai falando, sabe o nome de todos os jogadores, vai fazer o que nem a torcida do Atlético Mineiro lá, caça jogador. Disque balada. Disque balada, isso aí. Disque balada. Aqui, ó, o Jorge JMJ, ele botou aqui, ó, muito bom conteúdo, análise inteligente, sem se preocupar em caçar cliques ou agradar o torcedor. Parabéns, não queremos agradar o torcedor, isso é interessante, né, velho? Mas é que é isso, né? Tem muita gente que tá aí só querendo agradar torcedor ou tentando fazer chamadas sensacionalistas, que eu ouvi uma chamada agora na internet, que o Inter tem 200 milhões para gastar. Cara... Deve ter, né? Deve ter. Cara, os caras estão malucos, os caras acham que mas tudo bem, é isso aí, tem espaço para todo mundo. Quem quiser o caça-clique, vai no caça-clique. Mas a ideia aqui é a gente fazer um papo mesmo de torcedor para torcedor. E para fechar aqui os comentários, então, eu vou falar do Juan Almada, também conhecido como chileno, que ele coloca assim: pouca polêmica, assim que é bom. Conteúdo sério, mas de forma leve. É que o Raoni tá se soltando, daqui a pouco vem ele é o polêmico aí do trio. Não, eu diria que eu sou direto, né? Polêmico, daí fica com a galera. Eu só tô falando. Isso aí é tudo notório, né, cara? Tudo que eu falei aqui hoje é notório. Você só não lembrava, mas tu buscar na memória, tu lembra dessas fofocas aí, tá ligado? Do Otavinho, principalmente. Essa fofoca foi famosa na época, pô. Né? Não, mas a polêmica eu acho que tá mais assim na questão do Moledo, né? Teve um pessoal que gostou, né? Pô, já teve elogios diretos, assim, pô, gostei muito daquele cara que meteu o pau no Moledo, né, velho? É isso aí. Não, até falando de Moledo, cara, sinceramente, assim, tipo, peguei leve com o Moledo, né? Você sabe, eu peguei leve, foi de boa, assim. Mas é isso, a gente tá aí para falar o que a gente pensa, acho que o intuito tem que ser sempre esse, e o papo de arquibancada, ele é assim, cada um tem que botar a sua visão também e chegar num consenso, às vezes tu é convencido do contrário também, né, ninguém nunca tá certo sempre, mas acho que é bom a gente falar o que a gente pensa e também ouvir o que outros colorados que a gente considera. Aí nos comentários tem vários que a gente sabe que são grandes colorados, aí tem gente que eu, por exemplo, não conheço, mas que a gente acredita que se chegou no conteúdo também é um cara que de Beira-Rio, assim. Então a opinião é legal, assim, de ouvir de todo mundo. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, e o público comentar também ali na caixa de comentários o que eles pensam, que a gente também pode debater aqui, às vezes, o que uma galera pensa, que eu acho isso divertido, sabe? O cara chegar e falar... quem é que tá com saudade do Heitor aí? Pô, mano, ninguém tá com saudade do Heitor, né? Ninguém, acho que ninguém. Acho que nem o Heitor, que ele é colorado, né? Dizer que o Heitor é colorado, acho que ele tá feliz que não tá jogando no Inter. Mas é tipo isso, né? Tipo, acho que é interessante. E agradecer a galera, né, meu? Acho que a participação é legal. Tipo, até crítica também é legal, se for construtiva. Acho que todos os feedbacks que a gente recebeu foram massa. A gente sabe que tem que melhorar, a gente sabe que nem tu falou lá na abertura do primeiro, isso aqui é uma tosqueira que a gente tá tentando melhorar, e aos pouquinhos vai deixar de ser uma tosqueira, e assim nós vamos, né? Legal, esse é o ponto. Esse é o ponto aí, Marcelo. Não, quer fazer mais um comentário? Não, é encerrar justamente nisso, que é, cara, como a gente já falou desde o início ali, é de Colorado para Colorado. A ideia é justamente essa, esse é o segundo episódio. Agora a gente já trouxe mais duas rodadas aí que aconteceram, né? Apesar de a gente não ter falado um pouco do jogo do Ipiranga, porque foi a consequência do jogo de domingo, né? Já ficou atrasado. Mas a ideia é a gente sempre debater, né, os assuntos da rodada, né, o que aconteceu com o que a gente já passou, né, com a história do Colorado. Por isso que a gente já falou ali, que é a galera que já sofreu nos 90, o Raoni nem tanto, que foi no 5-2, 97, então não sofreu, foi bom demais. Mas também que a gente viu muita coisa boa ali, 2010, a gente falou bastante nesse episódio, e agora no próximo a gente fica aí no aguardo, o que nos acontece. Tem jogo contra o Caxias, e depois eu nem sei qual é o jogo do final de semana, eu acho que é em Moré, não? Não, em Moré em casa, mas é contra o Caxias, eu sei que é quarta-feira. Brasil de Pelotas fora de casa. Brasil de Pelotas, 2 jogos, botar a prova. Fora de casa, né? Um jogo de torcidas, né? Mas é isso aí, galera. Acho que, vou encerrar aqui mais um episódio aí da Rádio Colorada. Rádio Colorada, meu. Rádio 2 por 5. Rádio 2 Mas por ela 5. é colorada, Rádio 2 por 5, mas ela é colorada.
Mas vamos que vamos, pessoal. Valeu demais. Um grande abraço. Até mais.